capítulo 11º, que é o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. O item 15, caridade com os criminosos. É uma pergunta. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida, mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? A resposta: esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento. Moral: desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Por quê? Pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhes arrebatam os últimos momentos da vida. O homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então esse homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai. Laminais, Paris, 1862. E vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos à nossa prece para iniciarmos. Jesus amigo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para mais um estudo dessa doutrina. Um estudo esclarecedor, onde iremos mais uma vez receber esses aprendizados para o nosso melhoramento e o nosso crescimento. Que a equipe espiritual que aqui se faz presente envolva todos aqui, para que nós possamos assimilar, compreender com mais facilidade esses ensinamentos, para que nós possamos dar prosseguimento a esses trabalhos, a essas atividades, e que esses esclarecimentos para nós possa fortalecer e fazer com que nós possamos desempenhar melhor nossas atividades, dentro e fora da casa espírita. E assim que possamos nos tornar um homem de bem, um homem melhor para nós e para o nosso próximo. Pedimos a permissão para iniciarmos nosso estudo da noite de hoje. Muita paz. Vamos iniciar hoje, dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. O ponto é 22, intitulado Comunicações com o Mundo Invisível. Então, no item 22, que a semana passada, Vera completou o estudo sobre dos espíritos. E hoje vai iniciar sobre comunicações com o mundo invisível. Então, no item 22, ele fala o seguinte. Não vai dar para eu colar para vocês, porque eu estou aqui só se chegar mais alguém. Então, o pessoal vai fazer a colagem, porque não dá para colar, ler e comentar. Então, vamos lá. Se alguém de vocês tiverem o livro aí vocês acompanham, ok? Então, vamos. A existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, sendo admitidas
o Espiritismo se reduz a uma só questão principal: as comunicações entre almas e os vivos são possíveis? Essa possibilidade é um resultado da experiência? O fato de um intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível, uma vez estabelecido, a natureza, a causa e o modo desses intercâmbios, sendo conhecidos, é um novo campo aberto a observações e a chave de uma multidão de problemas. É, ao mesmo tempo, um poderoso elemento moralizador para acabar com a dúvida sobre o futuro. Então, aqui ele fala sobre os princípios básicos da doutrina espírita, quando ele inicia falando sobre a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, né? Quando se admite isso, que é um dos nossos princípios básicos, a existência e sobrevivência do espírito, porque todo estudo, toda obra, ela tem uma base, e a nossa base, e a doutrina espírita tem a sua base, né? Que está fundamentada em alguns princípios. O primeiro princípio em que a doutrina espírita se baseia é na existência de Deus. Nós acreditamos que Deus existe. Então, esse é o princípio básico da nossa doutrina. E, a partir daí, o outro ponto em que nós acreditamos é a existência e a sobrevivência do espírito. E ele ainda coloca na sua individualidade, porque só sabemos que somos individualidade, cada um de nós, né? Fomos criados de uma vez, não fomos criados em grupos. Cada um teve o seu momento da sua criação. E ele diz que, se admitir esses dois princípios, o Espiritismo vai se reduzir a uma só questão: as comunicações entre as almas dos vivos e os mortos. Mas nós sabemos que o Espiritismo não se reduz só a esses dois princípios. Como já vimos, né? A existência de Deus é o nosso primeiro princípio. A partir dele é que nós vamos direcionando os outros, que é a reencarnação, um outro princípio, que ele não coloca aqui, quando ele diz que essa possibilidade é um resultado da experiência, porque foram através das comunicações mediúnicas que foi comprovado essa relação entre o mundo visível e o mundo invisível, esse intercâmbio que ele fala, não é? E ele diz o seguinte, que é um novo campo aberto a observações e a chave de uma multidão de problemas, que a partir desse intercâmbio, nós podemos identificar o que existe do lado de lá, como é este mundo, o que acontece neste mundo, né? E também nós podemos ter notícias dos que estão lá. Eles vão transmitir para nós quais foram as suas experiências, qual é a sua situação e como eles se encontram. É por isso que ele diz que é ao mesmo tempo um elemento moralizador e acaba com a dúvida sobre o futuro. Porque ele é moralizador, porque a partir daí nós vamos receber informações, como nós recebemos com André Luiz e outros médios, né, outros espíritos, que se nós não cuidarmos aqui da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso progresso espiritual, do outro lado, nós iremos sofrer ou ser felizes. É onde temos mais um princípio, que é o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Mais um princípio da doutrina em que estamos baseados e que é comprovado. Porque nós sabemos que a cada um segundo as suas obras. E o que salva não é religião, o que salva são as suas obras. É o que você fez de bom ou que deixou de fazer. É isso que vai, quando nós chegarmos no mundo espiritual, é o que vai ser a nosso favor ou contra nós. É o que vai pesar na nossa balança da nossa justiça e não na justiça de Deus. Porque Deus não julga ninguém. Quem julgamos somos nós mesmos, que vamos fazer o nosso julgamento diante de nossos comportamentos, do que nós
determinamos aqui. Como é que você se comportou? O que foi que você fez? Como você agiu? Porque a finalidade da doutrina, como ele fala nesse livro aqui, o que é o Espiritismo, no início, não é... A doutrina ela não busca proselitismo, quer dizer, conquistar novos adeptos. Não é essa a sua finalidade, mas sim transformar o homem, modificá-lo moralmente, transformar a sociedade. Porque é através dessa transformação que nós vamos aprender e praticar o que o Cristo deixou aqui em ensinamentos para nós, que é o amor ao próximo, que é a caridade. É isso que nós temos aqui que aprender e que praticar. Por isso que ele diz que é um poderoso elemento moralizador. Isso vai mexer com as nossas bases, com as nossas estruturas, porque até então nós tínhamos uma outra visão, né, que vai entrar no segundo ponto. Nós, antes, né, pelo menos eu vim de outro segmento religioso, não tinha esse entendimento de como seria do outro lado, né, da vida, quando partisse. E a partir daqui você vai ter esse conhecimento, que se você não se moraliza, não se transforma, se você não se melhora, se você não busca fazer o bem, andar no caminho, quando ele chama aquele caminho reto, o caminho reto é esse, é a sua transformação moral. Então, como é que vai ser a minha situação? Então, nós vemos isso também no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, como já falamos em estudo anterior. A situação desses espíritos quando chega lá. E também temos na primeira parte, quando nós vemos, deixa eu ver se eu me lembro agora o ponto. Espera aí, só um momento. A justiça divina, quando ele fala sobre... A palavra está na minha mente, eu não estou conseguindo lembrar. Tá. Se eu lembrar, depois eu falo para vocês. Desculpa aí, gente. Lá no céu e o inferno. Quando a gente... que existem as três condições para que nós possamos chegar no mundo espiritual, né? Um deles, o primeiro, é através do nosso arrependimento. Através do arrependimento, nós vamos iniciar o nosso primeiro passo. A partir daí, nós vamos ter a sequência da nossa reparação e depois da nossa reparação com expiação, para depois vir as nossas provações. Então, essa vai ser a nossa justiça, essa vai ser o código, agora chegou, o código penal da vida futura, que tem lá no livro Céu e Inferno. O código penal da vida futura é esse, é onde nós vamos nós seguir esse código. Esse código, né, ele é único para todos, não existe atenuante nem agravante. É dentro desse código que nós vamos nos pautar com as nossas faltas, com os nossos erros ou com os nossos acertos. Aí, então, aqui nesse ponto, quando ele esclarece, ele fala sobre isso, sobre essa importância de nós conhecermos esses princípios básicos para conhecermos melhor a doutrina espírita e saber em que ela está baseada. Muitos pensam que a doutrina espírita, quando nós falamos, quais são as bases da doutrina? É a reencarnação, né? E não só é reencarnação. Então, nós vemos aí, como falamos, a existência de Deus, a existência e sobrevivência dos espíritos, a reencarnação, a comunicação dos espíritos, como ele falou aqui, a comunicabilidade, né? O intercâmbio. Nós vemos também o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. São esses princípios em que a doutrina se baseia e que leva a nossa evolução intelecto-moral através da nossa moral cristã. Então, é a partir daqui que vamos prosseguir a nossa caminhada, através dessas comunicações, porque quando nós tomamos informações de como aconteceu, o que foi que eu fiz, por que eu estou sofrendo, aí nós descobrimos que o único culpado só tem um, nós mesmos, né? Então, nós não podemos culpar ninguém. O item 23, ele fala: o que lança no pensamento de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que se faz do estado da alma depois da morte. Se a figura geralmente como um sopro
uma fumaça, alguma coisa vaga, apenas compreendida pelo pensamento, que se evapora e vai, não se sabe onde, mas tão longe que mal se compreende que ela possa voltar sobre a terra. Se a considerarmos, ao contrário, na sua união com o corpo fluídico, semimaterial, com o qual ela forma um ser concreto, individual, seus intercâmbios com os vivos não tem nada de incompatível com a razão. Então, aqui ele dá prosseguimento no que nós estávamos falando sobre como será a nossa vida. Então, a princípio, tínhamos o conhecimento que morreu, virava pó, virava fumaça, ninguém sabia para onde ia, como era que estava lá. Muitos até diziam, ninguém veio para contar como é lá, ninguém sabe como é. Então, se achava que a vida era só isso que a gente tem aqui, no mundo físico, né? Essa duração de tempo que nós estamos passando. Uns vai variar para uns e para outros, né? 20, 30, 40, 50, até 100 e vai por aí. Então, muitos pensavam que era isso, se transformava. Como ele fala aqui, figuramente, uma fumaça, uma coisa vaga que se evapora. Não se tinha conhecimento, não se sabia o que era o espírito. Não se compreendia como era que esse espírito poderia atuar. Morreu, acabou, não precisa mais. Tem uns até que dizem que quem morre não precisa nem de oração. E nós sabemos que precisam muito, dependendo da sua condição, que nós já vimos, né? Então não se sabe para onde ia. E a partir daí veio a doutrina espírita mostrando que esta fumaça, essa nuvem, ela tem forma. Não é assim, não é morreu, acabou. Não é morreu, virou pó. Não existe mais. Nós somos imortais. A coisa mais linda que eu descobri na doutrina foi isso, que nós não morremos. Somos imortais. Ninguém morre. Vê que coisa linda. Eu disse, gente, isso é maravilhoso. Você saber que você nunca vai morrer. Que você nunca vai deixar de existir. Foi o ponto que na doutrina mais me encantou, foi esse. Saber que você tem várias oportunidades e as pessoas acharem que só um momento, só um mínimo de tempo que a gente está aqui, né, é o que vale. Então aí ele diz que este espírito, que nós não sabemos como é, porque o espírito, né, a forma dele, ninguém conhece, sabe que é uma luz, né? Que essa luz ninguém sabe de que forma é, porque nós ainda não temos condições de compreender realmente o espírito em si, que ele precisa de um revestimento para se fazer visível. E este revestimento se faz através de um corpo, e este corpo ele tem que ser formado de elementos próprios para que o espírito possa usá-lo. Então, o elemento necessário é o fluido cósmico universal, que vai formar esse corpo, que vai formar esta vestimenta para o espírito. Então, é através desse corpo fluídico, semimaterial, chamado perispíritos, né? Como tem a planta, a perisperma, aquela capinha, todos os elementos é formado com uma capa revestida, protegendo o centro dele, o que está ali contido, naquele germe. Então, o nosso espírito, ele precisa desse elemento para que ele possa evoluir, porque nós sabemos que existem dois elementos gerais no universo, que é espírito, primeiro Deus, Deus acima de tudo. Depois vem esses dois elementos, espírito e matéria, porque o espírito sem a matéria, ele não pode agir, não pode atuar. Ele precisa da matéria. Essa matéria, aí nós vamos ver que ela tem várias formas de se apresentar. Então, aqui no mundo físico, a matéria ela é concreta, compacta. E no mundo espiritual, ela é fluídica. Então, essa matéria fluídica, no seu estado natural, que o perispírito é formado desses elementos e reveste o corpo
espiritual, né? O espírito, e forma este corpo de algo exatamente sutil, de elementos necessários. Uma coisa, sim, muito importante, são os elementos necessários para cada perispírito. Porque um perispírito de um espírito que vai reencarnar no Rio Grande do Sul vai ter uma formação. Um perispírito que vai reencarnar no Centro-Oeste vai ter outra formação. No Nordeste vai ter outra formação. E aí a gente sai para fora do Brasil. Um perispírito que reencarna de um espírito na África tem uma formação, uma estrutura, os elementos. No Polo Norte tem outro. Por quê? Para se adaptar a cada ambiente. Isto é necessário. Daí nós, quando saímos de uma região para outra, sentimos essa diferença, uma em maior, outra em menor quantidade, porque este corpo é preparado para receber os elementos, né, daquele ambiente em que ele veio atuar, em que ele veio agir. Então ele pode se adaptar em outro ambiente? Pode, ele passa para outro ambiente e vai começando a se adaptar. E o que é que acontece? Vai se transformando aqueles elementos que nosso corpo, as moléculas não se renovam, não se transformam, para aquele outro que nós vamos mudar. Então eu posso sair daqui e morar em outro local e eu começar a me adaptar àquele outro ambiente, que é uma coisa paulatina. Da mesma forma, o corpo físico, quando deixa a matéria se decompõe e vai para o mundo espiritual, ele vai voltar a se adaptar ao mundo espiritual. Ele, por ser do mundo espiritual, não já chega lá sabendo como é o mundo espiritual, né? Aí é quando ele diz aqui, que é o que forma o ser concreto, individual, e o intercâmbio com os vivos não tem nada de incompatível com a razão, porque aí ele vai ter condições de entrar em contato conosco a partir deste corpo, porque o perispírito ele é semimaterial, porque ele tem elementos do mundo espiritual e do mundo físico. Por isso que ele é semimatéria, né? Não é totalmente uma matéria só. Porque se fosse uma matéria só, ele só poderia atuar naquele campo. Então, como ele é semi, ele tem uma mistura dos dois elementos. Então, o nosso corpo perispiritual, ele se adapta ao mundo físico e se adapta ao mundo espiritual. Por isso que muitos, quando desencarnam, não querem deixar aqui o mundo físico, né? A Terra, como a gente chama. Querem permanecer. Por quê? As suas energias são muito grosseiras ainda, de acordo com o mundo em que ele viveu, em que ele passou aquele tempo. Então, ele ainda está tão vinculado àquelas energias, àquele magnetismo daquele local, do ambiente, que ele não quer sair dali. Ele não sente-se bem no outro local, onde é mais sutil, mais rarefeito, que é no plano espiritual. Dependendo da condição para onde ele vá, não é isso? E ele fala, no item 24, o mundo visível, vivendo no meio do mundo invisível, com o qual está em contato perpétuo, veja só, vai ter contato sempre, né? Sempre teve e sempre terá. Disso resulta que eles reagem incessantemente um sobre o outro, que desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de se manifestar, devem tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram um maior caráter de autenticidade, porque estava nos objetivos da providência colocar em termo ao flagelo da incredulidade e do materialismo, mediante provas evidentes, permitindo àqueles que deixaram a terra virem atestar sua existência e nos revelar sua situação, feliz ou infeliz. Aí então ele fala aqui, este intercâmbio sempre vai acontecer. E a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui para vocês, né?
no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, onde ele mostra a Kardec a penetração dos espíritos em nossos pensamentos, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, eles influenciam mais do que nós imaginamos. Como ele diz, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A esse respeito, sua influência é maior do que credes. Por quê? Frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente são eles que vos dirigem. Mas a gente executa se quiser. Eles vão nos dar sugestões. Eles vão nos induzir. Vão ficar em nossa mente tentando influenciarmos. Mas aí vai depender de nós. Por isso que ele diz que esse intercâmbio será perpétuo. Porque vai depender do que eles vão querer, né? Se é um espírito de um familiar que partiu e retorna para o lar, ele vai querer se comunicar, ele vai querer falar, ele vai querer dizer como está se sentindo, dizer o que está necessitado, e nós não vamos ter condições. Por quê? Kardec fala que todos somos médios, mas nem todos temos essa mediunidade ostensivamente. Uns podem sentir a presença através de N, né, situações, arrepios, ver vultos, rápido, se sentir mal. Vai depender da situação, como ele diz, do espírito, como ele estiver. Então, esse intercâmbio é uma coisa constante, como foi no início, né? Quando houve aqueles estudos, através daquele espírito batedor, com as irmãs Fox, que o espírito foi enterrado, estava enterrado em uma parede, né? Estava lá e ele começou a querer se comunicar. Zanza, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. Então aqui é quando ele vai querer se comunicar. E como é que ele faz para isso? Ele vai utilizar as médios que existem lá e utilizar o seu corpo mediúnico. Eles vão, o espírito batedor que ele chama lá, ele vai fazer a comunicação através de pancadas. Porque aqueles médios que existiam ali, as irmãs, elas eram médios de efeito físico. Que na época era muito comum médio de efeito físico. Hoje nós sabemos que existem muitos poucos médios de efeito físico. Porque até por aí a mediunidade ela evolui. Hoje em dia a mediunidade ela é mais intelectualizada, porque usamos mais a mente através da psicografia, da psicofonia. Isso é a mediunidade se apresentando de uma forma mais delicada, mais sutil, né? E no futuro, quando nós estivermos, né, num plano melhor, a nossa mediunidade ela será só intuitiva, né? É evolução, tudo evolui, a doutrina é evolutiva. A doutrina não ficou pegada no passado. Já imaginou se hoje em dia nós usássemos aquelas cestas, aqueles peões, as batidas para o espírito se comunicar? Já imaginou para escrever um livro, o trabalho que não teria? Você ficar o tempo todo ali, dando uma resposta sim ou não, dando uma batida, juntando letra por letra, para que conseguisse ter uma resposta? E nós evoluindo intelectualmente, e ficar atrasado moralmente, porque isso é a evolução moral do espírito, né? O espírito evolui moralmente também de sua forma. Então, quando ele fala aqui que a mediunidade sempre existiu em todas as épocas da humanidade, nós sabemos desde o princípio, né? As comunicações mediúnicas, e que essas comunicações, elas são contato perpétuo, quer dizer, sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, porque tem médios que acham que ao desencarnar, ao morrer, a mediunidade vai acabar. Se não vai, você continua sendo médium no mundo espiritual. Quantos relatos nos livros nós sabemos de reuniões mediúnicas no plano espiritual socorrendo os espíritos?
Então, a mediunidade, ela vai continuar existindo de uma forma mais sutil no mundo espiritual. Lá tem incorporação, lá tem materialização, tem sim. Porque nós vemos aqueles espíritos, quando vêm de esferas superiores, para se fazerem presentes, precisam daqueles instrutores se concentrarem, ficar ali preparando o ambiente para que o espírito de uma esfera mais elevada se materialize e transmita o recado, transmita a mensagem para aquela equipe que está ali necessitada. Então, vai acontecer no mundo espiritual? Vai sim, é necessário ainda para nós, por estarmos ainda neste mundo, né, em prova e expiação, até conseguirmos chegar a um mundo melhor. Aí sim, irá se transformar essas comunicações, porque o mundo espiritual ao nosso redor, ele faz parte do nosso mundo físico. Então, tudo que nós vemos de umbral, de trevas, né, de zonas, enfim, abismais, isso tudo faz parte do planeta Terra. Na hora que o planeta Terra evoluir, esse campo perispiritual vai se transformar, esse espaço perispiritual vai se modificar, porque os habitantes do mundo, quando se transformam, muda a atmosfera do mundo, e a atmosfera do mundo é que faz que crie esse mundo ao redor dele, né? Que é o mundo para onde nós vamos quando saímos do corpo físico. Então, vamos atuar nesse mundo. Então, para cada, né, planeta existe um mundo espiritual. Então, o nosso ainda está nesse patamar, nessa zona escura, né? Trevas, né? Nós estamos ainda em trevas, nós estamos ainda em abismo, nós estamos ainda em zonas abismais, zonas trevosas, zonas mais suaves, que é o umbral médio, o umbral leve e o umbral grosso. Então, nós estamos nessa condição. Ao desencarnarmos, nós vamos estar no umbral. Vai depender da nossa condição. Quantas colônias espirituais, como a nosso lar, ela fica ali localizada no umbral médio. E a nossa atmosfera, o nosso planeta, né, que tem a atmosfera, é um umbral que está ali. Um umbral leve, né, um umbral mais sutil, onde os espíritos entram em contato conosco, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, esse mundo espiritual que nós formamos com o nosso pensamento, então nós temos a necessidade de modificá-lo. Por isso é importante nós... Tem um livro que é As 7 Camadas da Terra. Então, ele mostra as camadas, são 7 camadas. Então, o umbral vai desde a crosta aqui da terra, que eles chamam leve, né? Porque é a aura que forma dos nossos pensamentos, até o submundo, né? Ou os abismos. Então, vai graduando de acordo com os pensamentos e com a condição dos espíritos para onde eles vão ser atraídos. E eles vão formando suas, né, colônias, seus núcleos. Então, o livro é As 7 Esferas da Terra. E ele mostra isso muito bem. Muito bom esse livro. E é aqui quando ele fala sobre... Deixa eu pegar aqui esse ponto para a gente finalizar essa parte, né? Os flagelos, né, da incredulidade do materialismo, mediante provas evidentes, permitindo àqueles que deixaram a Terra virem atestar, quer dizer, quando, não é, nós conseguirmos destruir o materialismo, na hora que o materialismo for destruído no sentido de que ninguém mais aceitar ser materialista. O que é ser materialista? Só acreditar no mundo físico, nesse mundo material concreto. Então, nós temos que conseguir fazer com que as pessoas compreendam que não é só isto aqui que existe algo mais. Então, quando isto acontecer, eles vão compreender que os que já partiram estão em um outro plano, e que esse plano é um plano real, como é o nosso. Aqui é uma cópia
do plano espiritual. Então já imaginaram, se aqui é uma cópia do plano espiritual, então nós vemos vários ambientes diferentes. Ambientes bons e ambientes ruins. Então, para onde nós vamos querer ir quando nós partimos daqui? Né? Nós queremos morar fisicamente em um ambiente bom. E quando eu desencarnar, eu também vou querer um ambiente bom para mim. Não vou querer um ambiente ruim. Então, nós temos que preparar esse ambiente para onde nós vamos. E nós preparamos agora, com a nossa caminhada aqui, com a nossa conduta, com os nossos comportamentos. Então, preparando esse ambiente é para onde eu irei. Quando eu chegar lá, eu estou naquele ambiente porque eu fiz por merecer estar ali. Né? Por isso que diz, tem que ter um merecimento. Então, o merecimento é você se esforçar, trabalhar para você conquistar este ambiente. Como nós trabalhamos, como nós nos esforçamos para conquistar materialmente, morar em um ambiente mais saudável, em um ambiente mais confortável, em um ambiente melhor. Não é assim que nós gostamos de viver? Quem é que gosta de viver em ambiente ruim? O mínimo de conforto possível. Isto também nós vamos encontrar no mundo espiritual. Então é assim que ele diz que a gente tem que se tratar. E quando ele diz que os que já partiram voltam. E no Evangelho, né, quando Lázaro diz para Jesus, né, numa conversa que ele tem lá, mestre, deixa eu voltar e informar os meus irmãos. Ele diz, ele tem os profetas. Então, quer dizer, se eles não acreditavam no que se falavam dentro dos ensinamentos da religião, ele indo, eles iriam acreditar? Não iriam. Tem que ter a fé, tem que ter a certeza. E essa fé é uma fé, como nós já falamos antes, raciocinada, através da certeza de que aquilo existe, através de como nós estamos vendo aqui, da lógica e da razão. Por isso ela ser raciocinada, certo? Bom, então vamos para o item 25. Os intercâmbios entre o mundo visível e o mundo invisível podem ser ocultos ou patentes, espontâneos ou provocados. Os espíritos já agem sobre os homens de maneira ocultas, pelos pensamentos que lhes sugerem e por certas influências de um modo patente, por efeitos apreciáveis pelos sentidos. As manifestações espontâneas ocorrem inopinadamente e de improviso. Elas se produzem frequentemente nas pessoas desprovidas de ideias espíritas e que, por isso mesmo, não podendo compreendê-las, as atribuem a causas sobrenaturais. Aquelas que são provocadas ocorrem pela intervenção de certas pessoas dotadas para esse efeito de faculdades especiais e que se designam pelo nome de médiuns. Então aqui ele já vai falar sobre o intercâmbio, quer dizer, como isso se dá, porque no início ele fala, né, que o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, ele se dá através de... Deixa eu pegar aqui para vocês, só um momentinho. O mundo invisível, a natureza, a causa e o modo. Então, nós vamos ver isso aqui. A natureza das comunicações, a causa daquela comunicação e o modo como aquela comunicação vai se dar. Então, nós já estamos vendo a natureza. Dependendo da natureza, a comunicação pode ser frívola, séria, instrutiva. A causa pode ser N causas. Aline, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. A causa pode ser N causa do espírito querer se comunicar. Por vingança, por ajuda, por socorro, por querer fazer só o mal. Aí vai variar, né? Porque aí vai variar também de acordo com a classificação do espírito. Se for um espírito perverso, se for um espírito leviano, se for um espírito brincalhão, então a causa vai por aí. E o fato e o modo. Aí o modo, como ele mostra aqui, o modo das manifestações espontâneas
ou provocadas. Então, essas manifestações é quando nós falamos que a mediunidade, ela existe, ela se divide em mediunidade de efeito físico e mediunidade de efeito intelectual. Então, na mediunidade de efeito físico, vai acontecer essas comunicações, né, ou esse intercâmbio, quando ele diz aqui, espontâneos. Um médio de efeito físico, às vezes ele nem sabe que é médio de efeito físico. Acontece cada fenômeno que ele não sabe que ele quem está provocando. Nós, há uns tempos atrás, aqui no Brasil, acontecia muito, passava na televisão, aquelas casas que pegavam fogo, né? Incendiava e ninguém sabia quem era. E chamava pessoas de religiões para exorcizarem aquele espírito. Mas você vai exorcizar quem? Quem provocava aquilo era o próprio médium, efeito de combustão, que nós temos isso no livro dos médios. Então, o médio de efeito físico, dependendo da sua potencialidade, né, do seu efeito que ele produz, ele pode produzir a combustão. E na combustão, causar o fogo. Isso a gente estudando, a gente vai perceber. Aqui, deixa eu pegar aqui o livro dos médios, para falar para vocês em qual capítulo. Capítulo 14, dos médios. Então, aqui ele vai falar sobre os médios de efeito físico, pessoas elétricas. Pessoas elétricas não são médios, são pessoas que têm uma eletricidade no corpo, que nós sabemos que o nosso corpo é formado de energia. Então, onde aquela pessoa passa, tem pessoas que onde passa acendem até lâmpada. Atrapalha, né? Aparelhos elétricos se começam a funcionar, porque são pessoas elétricas, é diferente de mediunidade de efeito físico. Ele fala também sobre médios sensitíveis ou impressionáveis, médios audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores e pneumatógrafos. Então, essa quantidade de médios, ela vai variar de acordo com a mediunidade, se é de efeito físico ou de efeito inteligente, que é o que Kardec está colocando aqui. Porque cada espírito, ele vai buscar que eles, ao se aproximar do médium, ele sente a energia que emana daquele corpo físico. Se a pessoa tem uma grande quantidade de fluido vital, a sua aura ao seu redor emana essa energia. É um exemplo assim, um grosseiro. Não tem pessoas que você chega perto, sente aquela, como se fosse um calor que exterioriza da pessoa. A pessoa emana aquela, né, energia. O espírito capta isso com uma facilidade muito grande. Então, eles, ao chegar perto de outra pessoa que não emana tanto aquela energia, que ele não sente, então, assim, que aquele outro tem aquela quantidade quanto o outro tem. Um tem uma quantidade maior, outro menor. Isso vai depender de cada pessoa, de cada médium e da necessidade dele estar com aquele corpo, com aquela necessidade e aquela quantidade, para ele poder utilizar para o bem trabalhando. Infelizmente, muitos ainda não fazem, né, não utilizam para o bem. Mas isso aí é um outro assunto. Então, esses espíritos, eles ao se aproximarem de nós, eles sentem essas vibrações em nós. Tem muitos que quando se aproxima, que chega junto e diz, eu senti um calorzinho tão gostoso no nosso fluido vital. Isso nós sentimos num doente. Quando a pessoa está muito doente, muito assim, perto às vezes até de desencarnar, você pensa, a pessoa vai ficando mais frio, o corpo vai perdendo, né, os fluidos, vai diminuindo, então a pessoa ficando geladinha. Por isso que o defunto é gelado, porque não tem fluido vital. E nós não, nós temos a temperatura do nosso corpo, porque quando temos febre, que o nosso organismo está trabalhando acelerado, tem alguns bichinhos ali dentro provocando isso, é o nosso fluido vital, trabalhando desordenadamente. Aí então quando ele diz que entre o mundo eles são ocultos e vão provocar, né? É quando ele fala também que é através dos pensamentos que nos sugerem e as influências. E essas influências, né,
que causa em nós problemas que nós chamamos de obsessões. Aí a pessoa diz, o espírito está me obsidiando. Um espírito não obsidia ninguém. Ele influencia você. Ele faz com que você faça a vontade dele. E a vontade dele qual é? É lhe prejudicar. Mas quem faz o prejuízo somos nós. Porque eu estou executando a vontade dele. Então, se eu estou me prejudicando, é porque eu estou permitindo que ele faça o que ele quer. Então, não tem espírito, não tem obsessor que faça mal. Ele pode querer fazer o mal, mas esse mal só vai ser executado porque ele não pode, que ele não tem um corpo físico, se nós deixarmos. E nenhum espírito consegue matar um desencarnado, um espírito desencarnado consegue matar um encarnado. Ele sugere que você execute aquele crime. Mas quem fez foi você. Tudo que nós fazemos, nós temos a consciência. Então, por isso que ele fala que ele age nos fenômenos espontâneos ou provocados, nos sugerem e nos influencia através dos nossos sentidos. E ele fala que as manifestações espontâneas ocorrem, né, inopinadamente, quer dizer, em qualquer momento. Quantas pessoas... Rogério fala, eu já vi médios fazer cair conchinhas com areia e água do mar. Aparece e cai no chão. Era amigo meu. Quer dizer, as conchas não estavam no local. Ele trazia aquelas conchinhas, não é isso? Isso aí é um médium, né, que consegue, um espírito que faz materialização de objetos. Né? Aí é diferente. O espírito ia lá, trazia as conchinhas, ele usava os fluidos do médios para conseguir transportar aquelas conchinhas até ali. Não é isso que ele fala aqui nesse capítulo 14. Se vocês abrirem depois e for dar uma estudo, vocês vão ver isso. Aí são fenômenos de efeito físico. É o próprio corpo do médium que está dando elementos para que o espírito provoque esse fenômeno, certo? Aí quando ele diz que... Deixa eu ver aqui. Esses fenômenos acontecem em pessoas desprovidas de ideias espíritas. Realmente, por quê? Tem quantas pessoas, né, acontecem intercomunicação mediúnica no meio da rua? Quantas pessoas? Quer ver uma pessoa falar com o espírito, conversar com os espíritos, seus obsessores? Uma pessoa alcoolizada, aquelas pessoas que são dependentes do álcool mesmo. Não anda na rua falando sozinho? Ele não está falando sozinho, ele está falando com o irmão junto dele. Ele está se comunicando com um amigo dele espiritual. Conversa demais. Por isso que as pessoas dizem, não acontece nada demais com esse tipo de pessoa. Porque eles são guiados pelos irmãos, né, para fazer o que eles querem. E eles cumprem direitinho. E eles dão comunicação em qualquer lugar que seja. Um médium que não tem aí o que é que você pensa? Não tem educação mediúnica, porque ele não tem conhecimento do que seja a mediunidade. Ele não sabe nem o que aconteceu naquele momento. Quando termina o fato, o fenômeno acontecido, as pessoas olham para ele e ele acha aquilo estranho, não sabe o que aconteceu, né? Sérgio, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Não sabe o que aconteceu. E ele fala mais aqui adiante, não é? Que as pessoas que são provocadas, e os que são provocados, ocorre pela intervenção de certas pessoas dotadas para esse efeito, de faculdades especiais a que se designam pelo nome de médium. Quer dizer, nós, em uma casa espírita, vamos lá para estudar a mediunidade, para educar esta faculdade. Então, nós sentimos a presença do espírito. Então, a partir de eu sentir, eu posso estar dando comunicação? Eu sei que não posso estar dando comunicação em todos os lugares. Então, eu vou educar meu corpo, vou me educar, né? Não é educar meu espírito, é eu, espírito, me educar, para eu saber a hora certa de dar a comunicação.
Vamos aprender como fazer isso. Vamos saber como é que o Espírito vai chegar junto de você. Vamos aprender o que é que nós vamos transmitir, de que maneira vamos transmitir. Então, o que acontece a partir daí? Rogério coloca, outra vez eu cortei o meu dedo pisando num caco de vidro. Essa mesma pessoa passou o dedo no corte e cicatrizou. Exatamente, né? Porque esse médio, essa pessoa que você falou com o médio, é um médio que ele usa o seu próprio magnetismo para fazer esse tipo de cura, né? Temos, como eu falei aqui para você nesse capítulo, mediunidade de cura, isso, né? Que Sérgio está nos ajudando agora. Então, aí, quando você vê esses médios de cura, eles têm muito de médio de efeito físico, são médios de efeito físico, né? Quando nós falamos. Para você, Rogério, não sei se você já estudou, né? Nesse capítulo, o 14, do livro dos médios, intitulado Dos Médios. Então, eles explicam médios curadores. Está lá, né? Então, aí nós vamos para uma casa mediúnica saber como utilizar todo esse tipo de mediunidade. Mediunidade de efeito físico e intelectual. E a mediunidade de cura está denominada dentro de mediunidade de efeito físico. Porque vai fazer uma cura no corpo físico. Vai utilizar o magnetismo do médium, né? Eles vão fazer elaboração com os fluidos espirituais para fazer esse tipo de trabalho, de cura, certo? E ele fala aqui que aí é o que nós fazemos numa casa mediúnica, né? No centro espírita, que muitas pessoas não entendem, não sabem o que é um centro espírita. Aí uma pessoa conversando disse, eu fui numa casa espírita, aí a outra perguntou, e aí, o que foi que tu achaste? Aí ela disse, não achei nada demais. Como tu te sentisse? A pessoa fez, me senti bem, parecia que eu estava numa igreja, senti a mesma vibração. Eu entrei, uma pessoa estava falando, quando terminou, eu tomei um passe, aí perguntou, como foi esse passe? Aí a pessoa disse, chegou junto de mim, falou no meu ouvido, era uma luz baixinha, aí eu abri o olho, fiquei assim olhando, né, entre as pestanas e vendo ela passando a mão sobre mim, não vi nada, não vi espírito, não vi nada. O que as pessoas na maioria das vezes pensam. Não viu vela, não viu canto, não viu ritual, não viu nada disso. Estamos ali para estudar, para aprender a trabalhar, a executar mediunidade, executar evolução moral. Transformação do nosso corpo, que é o espírito. Jesus já nos mostrava isso, a necessidade da nossa mudança interior. O tempo todo ele fala no Evangelho, a preocupação dele era com a parte espiritual, não era com a parte física. Então, muitas pessoas ainda vão à casa espírita preocupadas com essa parte dessa mediunidade de efeito físico, de conversar com o espírito, de ver esse tipo de fenômenos, né, acontecer numa casa espírita. Enquanto que hoje, como nós já falamos, a mediunidade, ela está evoluindo. Então não temos mais necessidade desse tipo de mediunidade. E ele, quando ele esclarece sobre essas faculdades especiais, e que designam pelo nome de médium, né? Então, médium somos todos nós que temos as faculdades mediúnicas em estado latente e que ela eclode na hora e no momento certo. Para uns, a mediunidade vai ter o momento de eclodir. Nem todo mundo vai eclodir ao mesmo tempo. Uns vêm mais cedo, outros vêm mais tarde. E a mediunidade, ela não é só, né, em mediunidade de cura, em mediunidade de psicografia, em mediunidade de psicofonia. O médium, quando está fazendo um trabalho de divulgação, ele também está sendo auxiliado através da inspiração. Os guias espirituais do médium, daquele trabalho, daquele ambiente, daquela casa, seja de onde for, vão estar ali intuindo o médium. Então, ele também está sendo influenciado. Influenciado não, ele está sendo auxiliado
que é o que Kardec falou no ponto 25, que através do intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível, podem ser ocultos ou patentes, espontâneos ou provocados, os espirituais sobre os homens de maneira oculta pelos pensamentos que ele sugere por certas influências. Então, um médium, ele está fazendo uma palestra, de repente, ele muda tudo aquilo que ele tinha preparado. Aí diz, eu tive uma intuição para falar sobre outra coisa, dentro do mesmo assunto, mas segui um outro caminho. É a espiritualidade orientando sobre a necessidade ali no momento de pessoas que estão de receber aquele consolo e aquele auxílio. Então, meus amigos, este foi o estudo da noite de hoje, né, sobre a comunicabilidade, as comunicações com o mundo invisível, que daremos prosseguimento na próxima semana, sobre a importância de nós estudarmos sobre como se dá esse fenômeno, como ele falou, né, as causas, tudo como acontece, né? No início do ponto quando Kardec inicia esse estudo, ok? Então, vamos agradecer ao nosso irmão divino, Rogério, Zanza e o nosso amigo Sérgio que chegou e convidar alguém para fazer a nossa prece final, agradecendo a vocês pela participação e pela companhia aqui conosco, ok? Sérgio, você pode fazer a prece, meu amigo? Ok, vou passar para você. Oi, Lisa, boa noite. Boa noite, Divino, Zanza, Rogério. Pois é, cheguei agora da atividade lá no centro e só pude pegar o finalzinho da sua exposição, Lisa. Mas, ainda que seja alguns minutos que a gente participe aqui desse estudo, é sempre muito proveitoso, a gente sempre ganha muito, né? Mesmo que a gente fique aqui 5 minutos, alguma coisa a gente sempre leva daqui desse estudo. E hoje não poderia ser de outra maneira, né? Esses 10 minutos que eu consegui chegar aqui para ouvir você, pode dar certo que foi muito proveitoso para mim. Bom, vamos então agora elevar nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que estão conosco nesse trabalho, esses momentos de paz que pudemos desfrutar, essa oportunidade de esclarecimento sobre essa doutrina tão confortadora, tão esclarecedora que é a doutrina espírita. Que a nossa companheira Lisa continue sendo inspirada para que possa continuar levando essa mensagem aos irmãos que aqui comparecem, aos irmãos do plano espiritual que também são trazidos para serem esclarecidos, que todos possamos agora continuar envolvidos nessas vibrações que estamos sentindo nesse momento e com elas possamos envolver nossos familiares e todos aqueles que conosco convivem. Que nesses momentos de sono, de repouso do corpo físico, possamos aproveitar esses momentos para fazer algo útil à nossa caminhada, ajudar algum irmão que esteja necessitado no plano espiritual, estudarmos, enfim, fazermos alguma coisa proveitosa para a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos então mais uma vez a Deus, a Jesus por esses momentos e pedimos que a paz de Jesus esteja sempre presente nessa sala de estudos. Assim seja.